é a forma final de se abrir uma lavanderia de autosserviço? Eu vou te mostrar agora o jeito certo, como é que você pode fazer isso da melhor forma possível, com consciência, para ter sucesso, para você não cair mais em papinho de vendedores de franquia ou de qualquer outro mecanismo aí. Então vamos lá. Quando eu falei para você lá atrás dos 3 pilares, agora a gente vai iniciar os 3 pilares. Eu recomendo muito que você pegue um papel e caneta e comece a anotar essas informações. Inclusive, se for possível, faça um exercício. Essa noite ou amanhã de manhã, quando você estiver mais tranquilo, colhe uma foto, vai lá no site lavanderiasemfranquia.com.br, abra uma foto, imprima ela e colhe na parede do seu quarto. Tenho certeza que quem acredita em energia vai fazer a diferença, e quem acredita que o subconsciente absorve essas informações, isso aí funciona mesmo, funcionou comigo e vai funcionar com você também. Mas vamos lá. Então, nós vamos falar de 3 pilares. Eu vou falar dos 3 pilares no geral. Então, 3 coisas. A visão do mercado é a primeira coisa, eu vou discorrer sobre ela. A análise de negócio, eu vou chamar isso de local, mas é análise de negócio. E a terceira, mão de obra especializada. Então, são basicamente 3 pilares. Então, a primeira visão do mercado que a gente está falando, o primeiro item é o know-how. Então, é o conhecimento de tudo isso aqui. Então, você vai adquirir esse know-how ao longo do tempo, se você, obviamente, souber ou tiver alguém para te assessorar nesse momento. Então, como é que ocorre? Bom, quando você vai montar uma lavanderia, você precisa ter know-how para ter qualidade de montagem. Então, você vai precisar entender como que esses processos funcionam. O que acontece? Na hora da montagem, a franquia ela criou uma lista de equipamentos que ela ganha em cima de cada um daqueles equipamentos, e não necessariamente são os melhores equipamentos, são equipamentos que elas têm e trazem para ela maior lucratividade, ok? O que é ter know-how? É quando você vai montar uma lavanderia e você necessariamente vai escolher equipamentos de alta qualidade em cada um desses passos. Só que o que acontece no Brasil? Ninguém faz isso. Na verdade, raríssimas das pessoas no Brasil fazem isso. Então, o que é importante você fazer? É importante que você compre cada equipamento direto da sua respectiva fábrica. E que você, na hora da montagem, para você ter know-how, você precisa entender que cada um desses equipamentos, eles servem para uma ocasião. Então, imagina que você está na beira de uma praia. Eu vou recomendar um tipo de máquina totalmente diferente para quem está no meio de uma cidade. Imagina que você vai atender pessoas que usam, por exemplo, roupas com graxas. Você vai ter um outro equipamento diferente dos equipamentos que convencionalmente você vê. Você vai ter, por exemplo, um grupo de pessoas que são muito ricas, por exemplo. Então você vai usar um equipamento mais parecido com esse, ou outros equipamentos que vão te trazer a possibilidade, vão atingir o seu público-alvo, que eu vou falar um pouco mais embaixo. Então, falei um pouco sobre know-how, a gente vai continuar. E know-how, falei junto dele, compra de equipamentos. E também, no know-how, você tem diversas microestratégias que você vai seguir nesse caminho. Então, imagina, por exemplo, que eu vou dar um exemplo para vocês bem prático aqui. Por exemplo, eu sempre recomendo para o meu aluno que ele coloque panfleto na padaria que é próxima do ponto. Digamos que ele tenha uma padaria lá dentro. Por quê? Porque toda a comunidade de manhã cedo vai lá. E eu sempre recomendo que ele coloque uma porcentagemzinha, 10% ali de desconto, ele saber o impacto que aquele panfleto tem. Mas ok, eu particularmente não uso muita estratégia, porque eu não tenho padaria aqui próximo. Mas eu uso estratégias, por exemplo, de marketing. Então, estou falando aí só de propaganda. E tudo bem, você pode... Eu quero te dizer que existem diversas ferramentas que não estão só ligadas à propaganda. E isso precisa ser organizado para a gente entender como funciona e ter uma facilidade nesse momento. Mas também tem as programações de todos esses equipamentos. Então, essas programações são extremamente importantes. E as pessoas que programam isso são profissionais de cada uma das suas respectivas áreas. Então, quando a gente está falando de produtos químicos, quem vai fazer essa programação são químicos. Quando está falando de programação de máquinas, quem vão fazer essas programações são técnicos específicos de cada um daqueles equipamentos. Então, você precisa ter acesso a todas essas estratégias. Então, quando eu vou organizar uma lavanderia, essas estratégias elas têm que estar todas de acordo num checklist para eu poder montar essa lavanderia traçando o checklist e criando
um negócio robusto, de alta qualidade, diferente do que você vê no mercado por aí. Bom, então, quando a gente fala de visão de mercado, quando você entende de tudo isso, você está preparado para encontrar um local. E aí, legal, encontramos um local, o que a gente vai fazer? Uma análise de negócio. E é isso sim. Então, escreve bem bonito aqui, análise de negócio. Vamos lá. Ter técnicas para encontrar um local que vai comportar a sua lavanderia. Então, quando eu tenho um local, por exemplo, como esse, que eu estou aqui hoje, esse local ele tem uma certa quantidade de público. Então, qual é o público desse local? Por exemplo, vou falar sobre intensidade. Então, quando eu monto uma lavanderia, eu trago o primeiro princípio é de intensidade. Você tem uma quantidade de público passando na frente da sua lavanderia, mais do que ali do outro lado da rua. Eu sempre busco locais com maior intensidade. Quando eu faço essa análise de intensidade, logo em seguida, a minha próxima análise ela é feita com classes sociais. Por exemplo, então, aqui nesse local, eu tenho cerca de 20% de classe A, 20% de classe B, uns 30% de classe C, e isso vai me dar informação de que eu preciso ter equipamentos específicos para esses grupos de pessoas. Então, com isso, eu consigo montar e equipar uma lavanderia com a qualidade que eu preciso para aquele público-alvo, sem errar e tendo uma qualidade muito superior. Então, não necessariamente você vai comprar uma marca de máquina ou equipamento, vai depender da análise do negócio, que isso, inclusive, já era para ter sido feito há muito tempo atrás, todo mundo era para estar pensando dessa forma. Sem essa análise de negócio, você não consegue montar um negócio pareado com a necessidade do seu público. E verificar as adequações corretas de cada local. Então, às vezes, as pessoas começam a fazer alterações e falam, eu vou contratar um engenheiro elétrico. Só que isso não é importante. O que é importante é você saber tudo que deve ser feito para você não perder garantia. É você saber qual é a bitola de fábrica. E as pessoas, 99% das pessoas que trabalham nesse ramo, não sabem essa informação. Então, isso traz muita deficiência. Eu, como técnico homologado das fábricas, eu tenho esse conhecimento e, graças a Deus, todos os alunos da Lavanderia Sem Franquia, eles participam, eles têm essa noção de qual é o caminho a seguir e você está começando a aprender agora. Bom, e, por exemplo, uma coisa muito comum, aterramento. As pessoas não fazem aterramento de local. Falam, não, eu só vou lá, vou montar minha lavanderia. Uma coisa simples, fácil, que custa pouco dinheiro. Você deveria fazer, fazendo num ONS inadequado, você vai ter problema de aterramento na sua lavanderia. Então, esses são alguns dos princípios que você precisa saber. Então, é assim, é pegar uma ordem e você seguir essa ordem de forma que você faça um passo a passo. Quando eu monto uma lavanderia para mim, eu vou seguindo um passo a passo. Vou riscando ali no meu checklist, que é um dos itens que eu mais gosto de fazer. Então, eu já tenho um checklist prontíssimo, que vários alunos, para poder você seguir isso sem errar. Além disso, consultando, sempre usando uma consulta. Então, eu sempre consulto um dos técnicos de Lavanderia Sem Franquia para que ele sempre mantenha um bom andamento nas montagens e pós-montagens de lavanderia. Então, a mão de obra especializada ela é extremamente importante para você ter essas informações. Então, o que é legal? É você ter à sua disposição uma pessoa que entenda não só da parte técnica, mas também da parte de como lidar com o cliente, como lidar com as adversidades que vão acontecer na lavanderia, como lidar com os erros que vão acontecer, como lidar com os profissionais que participaram da montagem dessa lavanderia. Então, você ter essa mão de obra qualificada também vai te trazer uma diferença significativa junto com um suporte de qualidade, que é coisa que a franquia jamais vai te dar. Inclusive, normalmente as pessoas que atendem suporte de franquia nunca nem foram numa lavanderia de autosserviço, nunca nem pisaram, estão no escritório fechadinhas, sentadas numa cadeira e foram recém-contratadas ou contratadas só para seguir aquele plano. Então você precisa ter um suporte de qualidade de pessoas que realmente entendam todos esses itens, todos esses mecanismos, tá?